Fala rapaziada, seja bem-vindo ao TKS MMA. Eu sou o Everton Amaral e no vídeo de hoje iremos falar sobre lutadores que exageraram nas provocações aos seus adversários e acabaram pagando caro por isso. Mas antes de começar, já deixa aquele like, o comentário e inscreva-se no canal. Chega de papo e vamos para o vídeo. Número 5, Luke Rockhold vs Jan Blachowicz. Após perder o cinturão dos médios para Michael Bisping no UFC 199 e ser nocauteado por Yoel Romero no UFC 221, sofrendo uma fratura na mandíbula, Luke Rockhold decidiu subir de peso e enfrentar Jan Blachowicz e achou que seria uma boa ideia. E durante a pré-luta, Luke Rockhold demonstrou confiança, acreditando que a vitória estava garantida, e zombou do seu adversário, inclusive fazendo piadas sobre o tamanho das mãos de Blachowicz, afirmando que ele não conseguiria nocauteá-lo com as mãos de bebê. No entanto, as coisas não aconteceram como ele esperava. Luke Rockhold acabou sendo nocauteado no segundo round, e para piorar, quebrou a mandíbula novamente. Número 4, Michael Bisping vs Dan Henderson. No TUF 9, em 2009, os treinadores eram Michael Bisping e Dan Henderson, representando o Reino Unido e Estados Unidos respectivamente. Durante o reality, Bisping não perdeu a oportunidade de provocar Henderson sempre que possível, enquanto o americano respondia apenas com um sorriso tímido e um olhar para baixo. O confronto entre os dois estava marcado para o histórico UFC 100. De um lado, Michael Bisping teria a chance de provar sua confiança, enquanto do outro, Henderson poderia calar o inglês de uma vez por todas. E foi isso que aconteceu. Na luta, Bisping, visivelmente nervoso e errando a passada, acabou sendo nocauteado. 1, 2, 3 e bomba! Bisping caiu desacordado e, para piorar, Henderson ainda caiu com todo o peso do corpo, desferindo um golpe com o punho direito no queixo do inglês, deixando o público em choque. Número 3, Alistair Overeem vs Antônio Pezão. Alistair Overeem fez sua estreia no UFC 141, nocauteando Brock Lesnar, o ex-campeão do UFC. Após essa vitória, ele foi escalado para enfrentar Júnior Cigano, mas em um teste surpresa, seus níveis de testosterona estavam 14 vezes mais altos do que um ser humano normal. E após cumprir a suspensão, Overeem retornaria ao octógono para enfrentar Antônio Pezão. O brasileiro havia deixado a Black Zillions após a chegada do holandês à academia. Overeem zombava de Pezão, dizendo que ele havia sido posto para correr e que acabaria com o brasileiro facilmente em seu retorno. Não tem rivalidade, quer dizer, ele está agindo como um bebê. Sabe, ele diz, quero lutar com ele, blá blá, e então eu... E quando vejo ele, diz, ei, me dá um abraço. Sabe, ele é só um cara falso, então não tenho palavras para ele. Vou só bater nele no sábado e deixar isso acabar por aí. Sei que sou um lutador melhor. A luta provavelmente terminará em 1 ou 2 rounds. Vou levantar as mãos depois e ele será só um número na minha lista. Uma estatística. Quero acabar com ele no primeiro round. Tenho poder para nocautear o pé grande por muito tempo. Sou melhor em pé, sou melhor no chão. Tenho mais vitórias por nocaute, mais por finalização. Sou melhor em todos os aspectos e vou mostrar isso a cada segundo em Vegas. No entanto, ao contrário dos impressionantes 11.200 de testosterona que ele havia registrado anteriormente, Overeem subiu para essa luta com níveis de 160, bem abaixo do normal para um ser humano. Mesmo dominando os 3 primeiros rounds, Overeem acabou sendo nocauteado no último, tendo que engolir suas próprias provocações para com Pezão. Número 2, Ernesto Russo vs Bob Sapp. Embora não tenha sido uma luta de MMA, essa rivalidade clássica do kickboxing entrou para a história. De um lado, Ernesto Russo, um dos maiores nomes do kickbox, com vitórias sobre lendas como Peter Ahr, George Petrosyan, Badr Hari, Remy Bojanski e até Mirko Cro Cop. Russo era considerado um dos maiores de todos os tempos, um verdadeiro ícone do K1. E do outro lado, um personagem exótico e desajeitado, Bob Sapp. É importante destacar que na época, Sapp ainda não era uma piada que viria a se tornar mais tarde, mas mesmo assim, estava longe de ser um adversário do mesmo nível de um atleta de elite como Russo. Muitos esperavam que a luta fosse fácil, e antes do confronto, Russo zombava bastante de Sapp. A fera tem comido muita língua de boi, e a última língua que você quer, ele guardou para o final. E isso é muito raro. Ernesto.
E, surpreendentemente, Sapp nocauteou Rush, não uma vez, mas 2 vezes, deixando uma mancha no seu legado histórico de um kickbox de elite. Número 1. Israel Adesanya vs Alex Poatan. Alex Poatan e Israel Adesanya já eram grandes rivais no kickboxing. Após perder a primeira luta e sendo nocauteado na segunda, Adesanya fez a transição para o MMA e eventualmente se tornaria campeão do UFC. Enquanto isso, Alex Poatan continuaria sua carreira no Glory, deixando uma marca no kickboxing. No entanto, em 2020, Israel Adesanya, em uma entrevista, desdenhou de Poatan, falando sobre a rivalidade entre os dois. Anteriormente tive uma noite de luta, um combate de kickboxing. O pessoal dizia, sabe, se deixar para os juízes. Aquela foi a luta pelo título mundial do Glory. E eu venci aquela luta, mas não finalizei o cara. Diziam, é isso que acontece quando deixa para os juízes, mas é mais fácil falar do que quando você está no ringue tentando fazer o trabalho. Mas então nessa luta eu lutei e fui nocauteado. Minha primeira e única derrota por nocaute e também minha única derrota consecutiva. Então para mim foi muito aprendizado, muito aprendizado. Mas fico feliz que aconteceu porque eu não estaria onde estou hoje. E até o mesmo cara agora, ele assiste todas as minhas lutas e sempre que luto como um relógio, tenta postar algo tipo, eu venci esse cara, mas eu nunca, jamais assisti qualquer luta dele. Então, no fim das contas, ninguém sabe quem ele é e ele vai ser aquele cara quando eu for campeão mundial, quando eu for uma lenda, ele vai estar num bar falando besteira, tipo, eu venci aquele cara uma vez, tentando conseguir sexo de uma prostituta drogada ou algo assim. Quem quiser me vencer deveria ter feito isso ontem, porque a cada dia estou ficando melhor, cara. Eu tô sempre na academia treinando, perdendo, e é assim que aprendo também, porque eu levo muita porrada na academia, então é isso. Acontece lá para que nunca aconteça numa luta. E essa declaração reacendeu a chama da rivalidade, motivando o Poatan a buscar um confronto com a Adesanya. E assim como aconteceu no kickboxing, Alex Poatan nocauteou novamente, conquistando o título dos médios do UFC. Então é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Então curta, compartilhe e comente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até breve.